Paz para você, vamos mais uma aula, no caso a segunda aula, sobre a vida emocional e espiritual da igreja. Eu queria destacar alguns pontos hoje e eu creio que vai ser, já vamos começar já a adereçar o assunto um pouco mais perto dele. Você sabe que a igreja ela é constituída de pessoas. Todas as semanas, pelo menos, pessoas estão entrando em nossas igrejas e elas com seus dilemas emocionais. Olha, falar emocional vai nos remeter à psicologia. Alguém, em algum lugar, em algum período da história da igreja, demonizou a psicologia. Esse tem sido um sério problema. Você não pode falar no povo de psicologia porque já começa aquelas acusações. Deixa de pregar evangelho, está pregando psicologia. Mas nós somos seres psicológicos. Nós somos seres emocionais, meu Deus do céu. Nós temos uma alma. E a igreja é prato de alma. O que mais o Senhor falou foi em alma. Ele não usou a expressão grega psique, psicô, mas ele usou a expressão alma. E se preocupou com isso o tempo todo. Então nós somos um povo que temos alma. E por ter alma, aí estão os nossos problemas. Nossa situação está na alma. O que nós enfrentamos hoje em termos de espiritualidade está na alma. Segundo ponto é que nós temos hoje duas situações na igreja. Com relação à saúde ou a imaturidade espiritual e a imaturidade relacional. Presta atenção. Espiritual e relacional. Na imaturidade espiritual, a gente tem uma situação muito difícil, porque são momentos em que a igreja deixa de desejar do lado espiritual e acaba tendo consequências no mundo material e relacional. Quer ver uma coisa? Nós como pastores e pastoras, a gente está tão preocupado em resolver logo uma situação, inclusive quem tem mais de 100 membros, 200 até 1000, aqui no grupo tem pessoas que têm mais de 6, 7 mil membros. Tem que ter uma boa equipe, senão vai ter situações difíceis. Então, muitas vezes a gente oferece uma vaga solução. Às vezes a gente está com um casal com um problema na igreja, e o casal está para se separar, já teve agressão envolvida, a gente chama no gabinete, lê um texto, manda fazer o casados para sempre, faz uma oração e libera as pessoas. Ou então nós temos um caso de um adolescente ou um jovem que está se rebelando contra o pai, contra a mãe, está indo em lugares que está entristecendo os pais e tem um indício de droga no meio. Aí você chama no gabinete, você ora, impõe as mãos, repreende, dá um sermão e manda a pessoa ir embora. Ou seja, remédios vazios enchem de doença a alma. Se nós não tratarmos direito, o que tem de mulher de pastor, filho de pastor, querendo sair da igreja, olha, e mora na mesma casa. Por quê? Porque remédios vazios enchem o corpo e a alma de doença. Você não é pastor? Você não é pastora? Você não escolheu isso? Ou foi só para ficar no púlpito, batendo palma, cantando e pregando? Pastor cuida. Pastor tira carrapicho, sabe? Então, esse é um grande problema, trabalhar com essas duas coisas, a imaturidade espiritual, que é essa que eu estou falando, e aí vem a consequência da maturidade relacional. Quer ver? A gente acha que a pessoa se converteu, levantou a mão, orou, ela está bem, ela está liberada. Aí você tem um grupo de jovens, você tem um líder de louvor, por exemplo, que se você for contra uma música que está tocando, ele acha que é pessoal. Já não vem na igreja, já não começa a falar direito, começa a minar o grupo lá. Hoje estamos vivendo uma época que tudo é pessoal. As pessoas não conseguem separar a Coca-Cola da Pepsi-Cola. Tudo é uma coisa só. Mesmo que o rótulo esteja diferente, o gosto parece que é um só. Esse é um grande problema. Aí você tem um diácono ranzinza, uma diaconisa ranzinza, tem diáconos bons também, diaconisas bons, não estou falando assim, mas às vezes tem um presbítero lá, testa dura, às vezes tem um líder que não tapa com você, que nas reuniões é essa dor de cabeça, mas tudo isso, gente, está envolvido no lado emocional dele. Então, se a igreja não parar para tratar emocional e ficar colocando toda a carga no espiritual, vai ser difícil.
Porque aí você vai ter uma situação permanente de imaturidade espiritual e relacional. Eu tenho aqui 3 causas, pelo menos, que vão exemplificar o porquê do emocional da igreja estar nessa dificuldade. A primeira falha é a falha do discipulado. Se a igreja não tem um processo de discipulado, não adianta. Esqueça. Porque se discipulado não fosse tão importante, Jesus não teria gasto 3 anos da vida dele com aqueles homens, e mesmo assim no final, um traiu, o outro negou, o outro correu, mas olha que dificuldade isso aí. No final ele consegue, mas olha que dificuldade. Então, a falha no discipulado. A igreja que não tem discipulado é deficitária. Às vezes a gente usa o pequeno grupo como discipulado, é uma parte, porque existe aquela parte discipulada do convívio, do andar junto, de ser exemplo, de assumir alguém espiritualmente. Mas alguém reclama, porque o pequeno grupo pode fazer. Não. Agora, quem pelo menos tem pequeno grupo tem alguma coisa. Agora, pior do que discipulado é discipulado nenhum. Pior do que discipulado é discipulado nenhum. A segunda falha é uma teologia fraca. Os nossos púlpitos estão emitindo uma teologia fraca. Os pregadores, preletores, pastores não estão desafiando o pecado, falando em cerne, nas coisas que realmente constroem a nossa sociedade. Com medo de processo, com medo de alguma coisa. Tem a forma de falar. Tem um jeito. A gente pode falar tudo que pode, tudo que precisa, sem precisar ser agressivo, sem precisar bater, sem precisar fazer. Tem uma forma de fazer isso. O problema é que a teologia está fraca em cima do púlpito e isso tem comprometido a vida das pessoas que querem sair de um problema emocional. E a terceira coisa é a situação das famílias desestruturadas. As famílias crescem já sem a igreja e já estão lá cheios de problemas. Quando vêm para a igreja, estão sem estrutura nenhuma. Mas a igreja não para tratar o lado emocional familiar. Não estou aqui generalizando, né? Há casos e casos. Mas esses são os problemas que a gente tem enfrentado em relação à saúde emocional da igreja. Então, a questão não é só botar a mão, expulsar demônio, bater o pé e sabe, fazer aquelas correntes. Tal. É válido. Mas o importante é parar e fazer a seguinte análise. O que eu tenho hoje na nossa igreja? Qual é o perfil do nosso povo? De que forma eu vou me adereçar a esse povo? De que jeito? É claro, a gente vai orar, pedir a Deus uma direção, mas se cerca de ferramentas. Procura ler um pouco mais, falar um pouco mais, já que estamos aqui nessa semana desse curso de saúde emocional e espiritual da igreja, é um grande momento de você pensar a respeito, chamar a liderança, bater um papo, alguém que você conhece que tem um pouco mais de maturidade, porque essas duas pernas estão fracas na igreja. A maturidade espiritual e a maturidade relacional. Pensa um pouquinho mais a respeito disso aí. Bom, essa foi a aula de hoje. A gente falou sobre o vazio, de dar conselhos fracos, vazios, e aí encher a igreja de doenças, pessoas de doença. Orações rápidas e soluções rápidas não estão resolvendo. A gente falou sobre a imaturidade relacional e a maturidade espiritual. E a gente falou sobre as 3 causas, pelo menos, que promovem essa imaturidade na igreja, essa imaturidade emocional que está relacionado com o convívio, a comunhão e também a vida espiritual, que é a falha do discipulado, a teologia fraca e a situação das famílias que estão desestruturadas. Muito obrigado, até a próxima aula, a gente volta falando sobre o assunto e fazendo você pensar um pouquinho mais a respeito, e aí a gente conclui com maestria. Muito obrigado, fique na paz e até a próxima aula, se Deus assim permitir.